Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um encontro das Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. É uma alegria muito grande estarmos juntos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. E nas Segundas da Palavra nós temos nos dedicado ao estudo livro por livro, partindo do Antigo Testamento. Nós estamos conversando agora sobre o primeiro livro de Reis. Então, o tema do nosso estudo é o primeiro livro de Reis. E o tema específico que nós estamos tratando é o reinado de Salomão. Nós vamos conversar hoje, a proposta do nosso estudo hoje é trabalhar do capítulo 8, a partir do versículo 1, então capítulo 8, versículo 1, até o 9:9. Tá bom? Marca aí na sua Bíblia. Eu queria que você me acompanhasse aqui nessa viagem no tempo, nessa viagem na história. E nós vamos conversar sobre a dedicação do Templo de Salomão. Vamos falar sobre esse momento em que o templo já pronto é apresentado a Deus, é consagrado, é dedicado a Deus. E nós temos algumas lições importantíssimas para aprender a partir do texto bíblico, algumas verdades que são fundamentais para as nossas vidas e que nós precisamos aqui atentar, entender, e é esse o nosso propósito aqui nas Segundas da Palavra. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que nos ajude, que nos dirija, vamos orar por iluminação, que o Espírito Santo venha nos dar a clareza, a iluminação, a compreensão correta do texto, e que talvez nesse encontro você veja de maneira diferente. Esse texto, já tenha lido outras vezes, mas agora você vai ter uma percepção nova a partir dessa orientação, dessa iluminação do Espírito Santo. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude? Vamos? Senhor, nessa hora nós te agradecemos, te damos graças, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor está aqui conosco agora e é da tua vontade que nós estudemos a tua palavra. Nós temos certeza disso, que o Senhor quer que a gente conheça a palavra. E eu te peço, ó Deus, nessa hora, que o Senhor nos conduza, nos oriente, nos fale ao coração, que a nossa mente seja aberta, que a nossa mente seja iluminada para compreender as verdades maravilhosas da tua palavra. E que isso seja feito aqui através do texto proposto para hoje, no livro de 1 Reis, falando sobre esse momento da história, do reinado de Salomão, em que o templo é dedicado ao Senhor, em que nós temos aqui a renovação da aliança. Fala conosco, ó Deus, através da tua palavra, e que possamos, ao final desse encontro, estar edificados, possamos, ao final desse encontro, usufruir, ó Pai, da tua paz, da tua graça, e possamos ser transformados pela tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Abra aí a sua Bíblia, então, em 1 Reis, capítulo 8. O nosso tema vamos falar hoje sobre a dedicação do Templo de Salomão. Vamos falar um pouco sobre essa questão quando Salomão entrega essa obra concluída, tanto a estrutura do templo quanto os seus ornamentos, os seus utensílios. E tudo isso tem um significado e a gente vai procurar aplicar essas verdades também, trazer do texto daquele tempo, daquele momento em que Deus falou a Israel. Vamos trazer também para a nossa vida hoje o que isso significa e que isso vai trazer de reflexão para a gente, e claro que pode ser aplicado na nossa vida prática também. Eu queria que você lesse aí comigo a primeira parte do capítulo 8, quando Salomão traz a arca para o templo. Esse é um momento importante porque, terminada ali a obra do templo, terminada a preparação de toda a sua estrutura e seus utensílios, Salomão faz aqui o transporte da arca. Ele determina o transporte da arca. Então diz o texto: congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas, diante de si em Jerusalém. Para quê? Para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Para aí um pouquinho só para a gente poder recordar, visualizar essa realidade. Lembra que numa determinada época da história de Israel, você vai ver isso lá no primeiro livro de Samuel, você vai encontrar esse relato, e você já estudou isso aqui nas Segundas da Palavra. Você vai lembrar que no primeiro livro de Samuel houve uma guerra contra os filisteus e os israelitas perderam essa guerra.
E eles levavam sempre a arca porque eles acreditavam que, como aquela arca representava, né, a presença de Deus, simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo, eles acabaram fazendo da arca um amuleto. Então eles levavam a arca para a batalha, eles acharam que levando a arca para a batalha, Deus, estando com eles ali presente, simbolizado na arca, Deus lhes daria a vitória. Só que não foi isso que aconteceu. E aí você vê o povo de Israel derrotado, cada um voltando para suas casas, para suas tribos, e aquela expressão Icabode, foi-se a glória de Israel. Foi-se a glória de Israel porque a arca foi levada para os filisteus, ela foi capturada pelos filisteus. Isso teve um peso muito grande, um abalo moral muito grande na vida de Israel. Essa arca foi para os filisteus, ela ficou um tempo ali dentre os filisteus, até que eles passaram a ser acometidos por pragas, né, por determinados juízos de Deus, porque a arca era realmente um utensílio lá do tabernáculo. Eu queria que você guardasse essa informação. A arca era um dos utensílios do tabernáculo de Moisés. No tempo aí de Samuel, não havia mais aquele tabernáculo como era o tabernáculo móvel de Moisés, no tempo da peregrinação do deserto. Você não tinha mais aquele tabernáculo de Moisés nesse tempo, nessa transição dos juízes, né, para o início ali da monarquia em Israel. Então, o que acontece? Os filisteus percebem que estavam sendo ali castigados por Deus por causa da arca, então eles devolvem a arca. Eles percebem que eles tinham que se livrar daquela arca. Então eles encaminham aquela arca ali colocam em cima de um carro e encaminham ali para um carro de boi, na verdade, um carro, né, uma carroça, e a arca é enviada até para voltar para Israel. Muito bem. Nós temos uma realidade em que depois de a arca ter ficado ali em determinada localidade, Davi, quando assume o reinado, e por que eu vou fazer, vou saltar logo para Davi, para a gente ganhar tempo na história. Quando Davi assume o reinado, e ele tem ali a sua disposição, né, essa arca que é recuperada. Então o povo de Israel consegue recuperar a arca e Davi tem o desejo de trazer a arca para Jerusalém. Só que Davi faz a coisa errada. Ele tem a boa intenção, mas ele faz, né, o transporte da arca da maneira errada. Ele coloca no carro de boi, e aí você lembra daquela história trágica de dois homens, Uzá e Aiô. Esses homens conduziam ali, tocavam o carro de boi, né? Então, uma hora que a arca parecia que ia cair do carro de boi, Uzá estendeu a mão para segurar a arca. E aí o que aconteceu? Uzá foi despedaçado ali diante do Senhor. Por quê? Porque ele estendeu a mão para a arca. Então houve mais uma vez, né, na história ali, e Davi, cheio de boas intenções, ele passa por essa frustração, porque ele não consegue trazer a arca. O povo teme a Deus, o povo percebe que, né, tinha feito alguma coisa errada, e a arca fica na casa de Obed-Edom. A arca, ninguém queria mexer na arca, a arca fica na propriedade, na terra de Obed-Edom. E o registro bíblico é que Deus abençoa a casa de Obed-Edom. Por quê? Porque ele hospeda a arca, ele cuida da arca. E é interessante que isso evidencia a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. E por amor, né, por esse amor de Deus, Obed-Edom é abençoado. A casa de Obed-Edom é abençoada. Até que chega um momento que Davi percebe que ele tem que transportar a arca, e isso ele tem que fazer da maneira correta, né? Davi vai estudar um pouquinho e vai perceber que a maneira correta de transportar a arca é pelos levitas, e a arca ela tinha ali, né? Eu vou pegar aqui, cadê minha arca? A minha arca está ali em cima, não dá para pegar agora, mas eu tenho uma miniatura da arca aqui que eu gosto de mostrar para ilustrar isso. Mas a arca tem as argolas e tem as varas. Então, a correta maneira de transportar a arca é nos ombros dos levitas. Os levitas eram os encarregados de carregar a arca sobre os seus ombros, nas varas que tinham sido feitas para isso. Então veja que interessante, né?
E a primeira lição que a gente pode tirar aqui, fazendo essa recordação rápida, mesmo que a gente tenha boas intenções, isso não é suficiente, tá? Entenda isso. Se você quer servir a Deus, se você quer agradar a Deus, agrade a Deus segundo a sua vontade. Agrade a Deus segundo a sua palavra. A gente não pode servir a Deus do nosso jeito. O problema dessa história, nessa lembrança que a gente está fazendo, é que Davi, com boa intenção, queria trazer a arca, mas trouxe da maneira errada. Deus estabelece a maneira como ele quer ser servido. Nós não estabelecemos isso. Deus é que estabelece a forma como ele quer ser servido. Então, Davi entende isso. Você vai encontrar esse relato, né, da chegada da arca, você vai encontrar esse relato em 2 Samuel, no capítulo 6, dos versículos 1 a 15. Depois você vai ler aí na recordação, fazendo a revisão no seu dever de casa. 2 Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 15, vão contar essa história da vinda da arca. Davi queria trazer a arca para Jerusalém. Aquele primeiro momento de festa termina em tragédia, com a morte de Uzá, e depois a casa de Obed-Edom é abençoada por hospedar a arca do Senhor, por receber a arca do Senhor, e depois Davi, da maneira correta, com os levitas, ele consegue trazer a arca para Jerusalém. Então, por que eu estou fazendo essa retrospectiva? Para a gente entender que a gente tem que fazer as coisas certas da maneira certa. A gente tem que servir a Deus da maneira de Deus, não da nossa maneira. Eu vou fazer, mas Deus sabe do meu coração. Deus conhece o seu coração, Deus conhece o nosso coração, mas Deus estabelece a maneira como ele quer ser servido, como ele quer ser adorado. Não é da nossa maneira, é da maneira dele. Mas como é que eu vou saber isso, Marcelo? Estudando a palavra de Deus. É por isso que nós precisamos conhecer mais e mais a palavra de Deus. Precisamos estudar a palavra de Deus, mas com inteligência, com sabedoria, né? Buscando o contexto, buscando entender o que o autor bíblico quis dizer, o que o Espírito Santo quis indicar ali naquele texto, isso com muito temor e tremor e com muita humildade diante do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. A nossa arrogância nos leva a fazer coisas que Deus não mandou. Já percebeu isso? Às vezes Deus não mandou a gente fazer aquilo, a gente resolve fazer e acha que está agradando a Deus e não está. Então a primeira lição é essa. Mas vamos para o deslocamento da arca, então, agora para o templo. Então o que Salomão faz? Salomão aqui no capítulo 8, ele vai promover a entrada da arca, vai ser deslocada da cidade de Davi, da fortaleza da cidade de Davi, né? Ali em Jerusalém você tinha, né, uma cidadela, né, uma fortaleza, que era conhecida como cidade de Davi, e essa arca, ela é deslocada, ela é transportada da cidade de Davi, da cidadela, até o templo. Aí eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês, eu queria que vocês respondessem aí na interação, no chat, uma pergunta interessante, tá? Onde é que foi construído esse templo? Tá? Vou dar um tempinho para vocês colocarem aí, esse é o nosso primeiro quiz de hoje, né? O nosso quiz é, qual é o local onde o templo foi construído? Você lembra da história passada que nós já estudamos? Lá em 2 Samuel, você lembra do censo, quando Davi foi tentado e mandou fazer o censo, e houve ali, né, um juízo de Deus, e há um momento em que Davi consegue ver o anjo do Senhor com a espada desembainhada ali em Jerusalém, e Deus manda cessar a praga num determinado local. E aí você vai lembrar pelo texto já estudado de 2 Samuel, que o anjo para exatamente na eira de Araúna, o Jebuseu. Né? Por que eu preciso saber disso? Né? Na eira, ou seja, ali no terreno, naquela terra de Araúna, Araúna era um Jebuseu. Jebuseu era um estrangeiro. Na verdade, é um dos povos de Canaã. E os jebuseus ocupavam a fortaleza de Jebus, que era Jerusalém. Jerusalém, então, quando ela é conquistada por Davi, Davi consegue vencer os jebuseus, que eram, né, que era um povo ali de Canaã e que ocupava essa região, esse monte de Jerusalém, né, na verdade Sião, a região de Sião, que é um monte,
e onde fica a cidade de Jerusalém, a fortaleza dos Jebuseus, Jebus. Então, Araúna era jebuseu, era estrangeiro, e aí você vê novamente, eu queria retratar novamente aqui, e fazendo essa recordação acerca da graça de Deus. Veja, Obed-Edom cuidou da arca e foi abençoado. A praga cessa, né, no momento em que o anjo do Senhor com a espada desembainhada estava ali, chegando à eira de Araúna, e ali cessa a praga. E Davi compra o terreno. Araúna, o jebuseu, oferece o terreno, mas Davi diz assim, olha, eu não vou oferecer a Deus coisa que não me custe nada. Isso está lá em 2 Samuel, nós já estudamos sobre isso. E aí, Davi compra aquele terreno. A eira de Araúna é comprada por Davi. E aquele lugar que Davi compra é o lugar da construção do templo. Aquele terreno é que até hoje você tem ali na Jerusalém moderna, está ali aquela chamada coluna do templo, onde você tem ali uma mesquita, né? É aquela região ali, aquele pedaço de Jerusalém, onde fora construído o templo de Salomão. Então, você tem aí esses relatos, né, essas lembranças da história já estudada, para que a gente chegue nesse momento. Então, a arca é deslocada lá da cidadela, da cidade de Davi, para esse local que antes era, né, um terreno pertencente a Araúna, que fora comprado por Davi naquela ocasião, lá no finalzinho do 2º livro de Samuel. Mas vamos lá, vamos avançar um pouquinho mais aqui no texto, e ele diz assim, olha, então ele congregou todos os líderes, ele congregou os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo, que fica nesse terreno que eu citei, que era a eira de Araúna, aquele terreno comprado por Davi. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º. Vieram todos os anciãos de Israel, e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Olha aí, os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Versículo 4, e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os sacerdotes e levitas que os fizeram subir. Para tudo aqui. Veja, fazer a coisa certa da maneira certa. A questão, meus irmãos, não é a boa intenção. E a gente tem que entender isso, que as coisas de Deus são feitas da maneira de Deus. E Salomão acertou nesse ponto. E Salomão já conhecia a história. Salomão já tinha, né? Davi já devia ter orientado, falado com ele. Olha, você vai fazer o templo, você vai construir, você vai estabelecer o culto, você vai fazer subir a arca. Mas olha, cuidado, a arca tem que ser transportada pelos levitas, os sacerdotes são encarregados disso. Leva e com muito temor, com muita reverência, faça isso, Salomão. Salomão faz. E um outro ponto importante também aqui é que toda a liderança de Israel se reúne para esse ato. Esse ato é importante no sentido político, né, no sentido do reinado de Salomão, porque ele faz congregar todos os líderes, todos os cabeças e príncipes, né? Príncipes aqui são os líderes, os principais das tribos de Israel, e ele consegue, né, nesse momento, nessa festa solene, ele consegue congregar, reunir todas essas lideranças, o que é muito importante, né? Salomão, que está nos seus primeiros anos de reinado, lembra que essa construção do templo levou aí cerca de 6 anos, mais ou menos. Então ele já está aí nos primeiros, na sua primeira década de reinado, e o reino de Salomão, ele vai se consolidar mais ainda com esse momento da consagração, da dedicação do templo aqui em Jerusalém. Seguindo um pouquinho, o versículo 5 diz que o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reuniram a ele, estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Então, o narrador usa aqui até uma linguagem exagerada, né? Incontáveis sacrifícios. Puseram os sacerdotes, atenção,
puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar. Qual é o lugar? No Santíssimo, no Santo dos Santos. Então, diz, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Então, se você voltar um pouquinho aqui, em 1 Reis, lê os capítulos 6 e 7, você vai ver a descrição dessas figuras, e daqui a pouco eu vou fazer um paralelo aqui importante para a gente aplicar essas verdades, né, com relação ao templo, tá bom? Mas eu queria focar nessa chegada da arca. Diz aqui o versículo 7, pois os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca, e do alto cobriam a arca e os varais. Então, no Santo dos Santos, havia essa figura dos querubins com as asas estendidas, e a arca era coberta por essa figura dos querubins. Marcelo, os mandamentos do Senhor, lá em Êxodo capítulo 20, nós temos que o Senhor mandou não fazer imagens de escultura. Né? Talvez essa dúvida surja aqui para a gente nesse momento. Né? Lá, né, nos 10 mandamentos, nós temos o segundo mandamento não fazer imagens de escultura. Ou seja, não criar qualquer imagem, qualquer ídolo, né? O único que é digno de adoração é o Senhor, somente a Ele, né? Não terás outros deuses diante de mim, é o primeiro, não farás imagens de escultura, né? Também se segue aí esse mandamento, essa proibição de adorar ídolos, de adorar imagens. Aí a pergunta esses querubins seriam uma violação ao mandamento do Senhor? A resposta só pode ser negativa, meus irmãos. A resposta só pode ser negativa. Por que eu estou dizendo isso? Você vai ver que tanto o tabernáculo de Moisés quanto esse templo de Jerusalém, construído por Salomão, ele foi feito segundo uma orientação divina. Eu queria que você lesse comigo. Vamos fazer então uma viagem para entender isso? Leia comigo o Êxodo capítulo 25, versículos 9 e 40. Vamos voltar um pouquinho? Êxodo, capítulo 25, volta aí no Pentateuco, Êxodo, capítulo 25, leia comigo, versículo 9 e versículo 40. Então aqui, olha, Êxodo 25, nós temos as orientações de Deus para a elaboração do tabernáculo, a construção do tabernáculo lá por Moisés, lá no Êxodo. Então, 25, versículo 9 de Êxodo. Segundo tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Esse é o versículo 9 de Êxodo 25. No versículo 40, Deus diz assim para Moisés: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, o que eu quero chamar a atenção? Os elementos do tabernáculo, eles não eram objetos para serem adorados. Eles eram objetos do tabernáculo voltados à adoração a Deus. Objetos, utensílios destinados à adoração do Deus verdadeiro, do Deus vivo. Então, não há que se falar aqui em idolatria, imagens de escultura, não é essa a ideia. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão, né? Entender, discernir acerca do mandamento do Senhor que proíbe a adoração de ídolos e a elaboração desse tipo de adoração, desse tipo de uso que foi orientação de Deus para a construção do tabernáculo e dos seus utensílios, tá? Então, eu falei de Moisés. Agora, eu queria que você abrisse 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Vamos lá? Então, avança um pouco aí para primeiro livro de Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 19. Achou aí? 1 Crônicas 28, 19. Aí você vai perceber o seguinte, né? Vou dar um spoiler aqui. 28, 19. Leia comigo aí. Diz assim, olha, tudo isso, 1 Crônicas 28, 19. Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. Espera aí, Davi está falando sobre o templo. Então, Davi dá a Salomão a planta do templo. Davi passa a Salomão todas as instruções para a construção desse santuário.
Então é por isso que o versículo 19 de 1 Crônicas 28 diz: tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa planta. E aí Davi diz para Salomão, versículo 20 de 1 Crônicas 28, disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faze a obra, não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras do serviço da casa do Senhor. Então, o que eu quero enfocar aqui quanto a isso? O templo de Salomão, o templo construído por Salomão, ele seguiu a planta, ele seguiu as instruções que Davi passou para Salomão. Mas essas instruções foram dadas por Deus. Está aqui em 1 Crônicas 28, 19. Davi declara que foi Deus que deu por escrito para ele todas essas providências. E da mesma maneira, lá no tabernáculo de Moisés, nós vamos encontrar também essa referência do capítulo 25 de Êxodo, de que Deus ordenou a Moisés que fizesse tudo exatamente como ele havia recebido lá no monte. Tudo bem? Então, é importante a gente perceber isso. Fazer as coisas de Deus da maneira de Deus. Não da nossa maneira, não de acordo com a nossa ideia. Eu vou cultuar a Deus dessa maneira, eu vou fazer assim porque eu acho que é o melhor. Não, eu vou fazer dessa maneira porque essa é a maneira de Deus, porque é assim que Deus estabelece na sua palavra. Eu lembro desse ponto e eu faço um paralelo com o Novo Testamento, em João capítulo 4, quando aquela mulher de Samaria tem um encontro com Jesus, João capítulo 4, texto muito conhecido de todos, a mulher de Samaria se encontra com Jesus e Jesus responde a algumas perguntas dessa mulher. Quando ela diz assim, olha, eu vejo que o senhor é profeta, então me responde uma coisa, os nossos pais adoravam aqui em Gerizim, no Monte Gerizim, aqui em Samaria, e vocês, judeus, dizem que tem que adorar lá em Jerusalém. Qual é o lugar correto da adoração? É a pergunta que não é uma pergunta inútil. Essa pergunta da mulher de Samaria é uma pergunta muito profunda, muito importante. Por quê? Porque todos nós temos o desejo de adorar a Deus, só que nós não sabemos. Todos nós temos o desejo, nosso coração, na nossa vida, no nosso ser, existe uma forma. Você sabia disso? No nosso ser, existe uma forma que só pode ser preenchida com a presença de Deus. Na nossa vida, existe um vácuo aqui, existe aqui um espaço que só pode ser preenchido por Deus, pela presença de Deus, só pode ser satisfeito pela presença de Deus. E enquanto nós não encontramos com Deus, enquanto nós não nos encontramos com Ele, esse vazio persiste. E a gente vai criar ídolos, e a gente vai criar situações para tentar satisfazer esse buraco, para tentar cobrir esse vácuo, mas a gente tem que encontrar o verdadeiro Deus. E Jesus responde para a mulher, olha, é chegada a hora. Mulher, vem a hora, e já chegou, em que nem naquele monte, nem em Jerusalém, nem aqui nem lá, não é isso que Deus quer. Mas ele diz assim, olha, Deus procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. São esses esses que Deus procura para seus verdadeiros adoradores. Ou seja, adorar a Deus da maneira de Deus. Verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Significa que não é pela intenção de quem adora ou de quem oferece alguma coisa a Deus, mas é da maneira como Deus estabelece. E nós cremos que a maneira que Deus estabelece é através da sua palavra. E esse Deus que procura adoradores, ele, na verdade, ele vem a nós, ele toma a iniciativa de vir a nós, e ele vem a nós porque ele deseja verdadeiros adoradores. Isso é importante porque eu e você somos chamados
a fazer parte dessa verdadeira adoração em espírito e em verdade. Nós somos convocados para sermos aqui verdadeiros adoradores, filhos de Deus e, é claro, como filhos de Deus, obedecendo a sua palavra e fazendo conforme a sua palavra, conforme Deus deseja que nós façamos. Então, é essa ideia, né, que Salomão segue, então ele cumpre exatamente aquilo que foi orientação recebida por Davi da parte de Deus, assim como Moisés também recebera quanto à preparação do tabernáculo. Então, voltando aqui para o nosso texto, falando sobre 1 Reis, eu fui lá em Crônicas, né? Fiz o spoiler de Crônicas. Você vai ver que em Crônicas muitas narrativas se repetem do que a gente já está estudando aqui. Lá em Crônicas você vai ver a repetição dessas narrativas e oportunamente a gente vai chegar nesse ponto aí. Mas voltemos aqui a 1 Reis, capítulo 8, e ele diz assim, olha, o versículo 9, vamos para o versículo 9. Nada havia na arca senão 2 tábuas de pedra, que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Alguém pode dizer assim, Marcelo, mas espera aí, eu lembro que na narrativa do Pentateuco, né, você tem ali a vara de Arão que florescera, um pote de maná e as tábuas da lei. É verdade, você vai encontrar essa narrativa. Mas se você for lá em Deuteronômio, capítulo 10, versículo 5, vamos abrir aí, Deuteronômio, capítulo 10, versículo 5, essa ligação aqui é importante, Deuteronômio, capítulo 10, vamos ler de 1 a 5, que é melhor? De 1 a 5, fica melhor, tá? Deuteronômio, volta lá no Pentateuco, quinto livro, Deuteronômio diz assim, capítulo 10, versículos de 1 a 5. Ele diz, naquele tempo me disse o Senhor, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faze uma arca de madeira. Escreverei nas 2 tábuas as palavras que estavam nas primeiras que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira, de acácia, lavrei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, subi ao monte com as 2 tábuas na mão. Assim, escreveu o Senhor nas 2 tábuas, segundo a primeira escritura, os 10 mandamentos que ele vos falara no dia da congregação no monte, no meio do fogo, e o Senhor mais deu a mim. Versículo 5, virei-me e desci do monte, pus as tábuas na arca que eu fizera, e ali então como o Senhor me ordenou. Então aqui em Deuteronômio, você tem aqui a repetição da lei, você tem aqui Moisés discursando para a nova geração, e ele fala das segundas tábuas da lei. Ele fala então desse registro, né, acerca do que foi colocado dentro da arca, tá bom? Uma outra questão que a gente deve ponderar também é que pode ter sido durante, lembra a minha narrativa inicial quando a arca foi capturada pelos filisteus e os filisteus olharam para dentro da arca e os filisteus ali profanaram a arca. Então, o que acontece? Muito provavelmente os elementos interiores da arca tenham se perdido durante esse período em que a arca ficou lá com os filisteus. Então veja, permanece dentro da arca, de acordo com o relato de Reis, aqui 1 Reis capítulo 8, no versículo 9, permanecem na arca apenas as 2 tábuas da lei. E aqui a referência da aliança do Senhor lá, que nós citamos aqui em Deuteronômio, referindo aí a aliança do Senhor feita por meio de Moisés, o mediador, no Horebe. Então, quando Israel foi libertado da escravidão do Egito. Então, vamos seguir um pouquinho mais. Tendo os sacerdotes, versículo 10 de 1 Reis capítulo 8. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. Eu queria parar aqui nesse ponto para a gente conversar um pouco sobre essa visão da glória de Deus. Veja, os sacerdotes,
levaram a arca, eles colocaram a arca no Santo dos Santos. Eles puseram a arca no lugar correto, no lugar Santo dos Santos. E quando eles saem do santuário, do Santo dos Santos, eles têm essa experiência que a nuvem da glória, o que a gente vai ouvir a expressão Shekinah, né? A nuvem da glória de Deus enche o templo, encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes, eles não conseguiram permanecer dentro do templo. Por quê? Porque a nuvem encheu, a glória do Senhor encheu a casa. A glória do Senhor encheu a casa do Senhor. O que que isso mostra para a gente? O que que isso mostra para a gente? Que Deus recebeu aquele tabernáculo, que Deus se agradou daquele templo e que a sua glória veio, a presença de Deus veio até aquele lugar. E os próprios sacerdotes não conseguiam mais ficar naquele espaço por causa da glória de Deus, da nuvem da glória de Deus que desceu sobre aquele lugar. E a reação de Salomão, em seguida, no versículo 12, é: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Ele diz isso. A constatação de Salomão é essa. Você imagina, né? Você já deve ter tido a experiência de atravessar uma região com muita neblina. Eu já passei uma neblina lá no Rio Grande do Sul, uma certa vez, que eu não enxergava um palmo além do meu nariz, ali eu não conseguia ver nada. Era difícil, porque a neblina, a cerração estava muito forte, e é uma sensação, quando a gente está no meio da neblina, né? Ainda mais dirigindo um carro, foi uma sensação das piores que eu passei na minha vida, dirigindo ali numa situação de neblina, aquela cerração que não permitia ver nada, foi muito difícil aquele momento para mim. Você imagina, né? Quando a gente está no meio da neblina, da nuvem, a gente se sente inseguro, porque a gente não sabe, né, o que tem à frente, porque a gente não sabe o que vem por aí. Essa maneira também que nós nos sentimos quando nós estamos na presença do Deus glorioso. Quando a nuvem da glória de Deus enche o templo, quando a nuvem da glória de Deus nos cerca, quando a nuvem da glória de Deus nos envolve, nós perdemos o controle. E é isso que o texto também quer apontar para a gente. Os sacerdotes não puderam ministrar, os sacerdotes não puderam ali cumprir o seu mistério, ali, o seu ofício. Eles não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. E Salomão teve essa reação quando ele fala ao povo. A primeira palavra que ele diz ao povo é essa. Ele diz: o Senhor, bem que o Senhor falou, o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Então, o reconhecimento de que Deus habita nessas... E é interessante que a gente pensa assim, mas Deus é luz, nele não há trevas, mas a expressão aqui não é no sentido negativo das trevas, né? Mas a verdade é que o rei Salomão quer colocar aqui é que Deus, a pessoa de Deus é envolta em mistério. A pessoa de Deus é envolta, a glória de Deus, ela nos deixa dessa maneira aturdidos, né? A gente não tem como agir, então a gente fica por conta do agir de Deus. Quando a nuvem nos cerca, a nuvem da glória de Deus nos cerca, nós não temos como fazer aquilo que a gente intentava fazer, mas a gente fica na dependência total de Deus. A gente não consegue enxergar um palmo à frente do nariz, então a gente confia na direção de Deus, a gente confia na orientação de Deus, aquilo que Deus vai dizer para a gente fazer. E é essa constatação de Salomão. E aí ele diz assim no versículo 13: na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua habitação, para a tua eterna habitação. E aí então voltou o rei o rosto e abençoou toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda de pé. E o que Salomão diz, esse primeiro discurso de Salomão? Ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi meu pai, e pelo seu poder cumpriu dizendo: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito,
não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome, porém escolhi a Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, diz Salomão, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Mais uma vez, a questão da intenção, nós já vimos sobre isso, já conversamos sobre isso em momentos, em aulas passadas aí, você pode recordar assistindo aí na nossa playlist, você pode voltar às aulas anteriores e pegar esse complemento, mas Davi queria construir a casa de Deus, Deus não deixou. Diz o versículo 18, porém o Senhor disse a Davi, meu pai, já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, não edificarás a casa, porém o teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome, a casa ao meu nome. Assim, versículo 20, cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito, pois me levantei no lugar de Davi, meu pai, e assim me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel, e nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Então, eu vou parar aqui nesse ponto, eu queria fazer algumas considerações, tá? Eu vou já caminhar para a conclusão, né? Eu tinha prometido que chegaria até o capítulo 9, mas eu vou parar aqui. Por que eu quero parar aqui? Que eu quero fazer uma aplicação importante para a gente, tá? E eu quero passar um dever de casa para você, um exercício para você fazer. Você topa fazer o exercício, o dever de casa? O exercício é o seguinte, eu queria que você comparasse, fizesse uma pesquisa aí, tá? Você pode fazer uma pesquisa com imagens, você pode pesquisar, na internet tem muitas imagens sobre isso, né? Você pode procurar pesquisar o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo no tempo de Moisés, o templo, né, que era um tabernáculo, que era um templo móvel, e aí eu queria que você fizesse a comparação, tá? O exercício é esse, o dever de casa é esse. Eu queria que você fizesse a comparação entre o tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão. Você vai perceber, e aí eu já vou dar a dica aqui do que eu quero nesse dever de casa. Você vai perceber nessa pesquisa que a planta é a mesma, a estrutura é a mesma. Então, você vai entender que o tabernáculo de Moisés possuía o átrio, o lugar santo e o santo dos santos. Só que era uma tenda. O tabernáculo de Moisés era um templo móvel, era uma tenda, porque ele foi usado na peregrinação, nos 40 anos de peregrinação de Israel, quando ele sai do Egito. Eles ficam ali após a saída do Egito, 1 ano ao pé do Sinai, é o chamado ano teológico, eles ficam ali no Sinai 1 ano, e eles, nesse ano teológico, recebem as instruções de Deus, e Moisés e o povo são orientados quanto à lei do Senhor, quanto a todos esses detalhes aí que a gente está falando. Eu queria que você fizesse a comparação, então, do templo de Salomão, agora, com o tabernáculo de Moisés. Esse é o nosso dever de casa, tá bom? Esse é o nosso dever de casa. E que você pudesse fazer esse paralelo, comparando, né, os utensílios, comparando as medidas. Não vou dar a resposta aqui, você vai fazer esse exercício em casa aí. Pegando as medidas, você já conhece, você já estudou o Pentateuco aqui nas Segundas da Palavra, então você conhece já o tabernáculo, os elementos do tabernáculo. Eu queria que nesse exercício você olhasse para a estrutura do templo de Salomão, está aí nos capítulos 6 e 7, você vai ver essa estrutura, as medidas e comparasse. Tudo bem? E eu queria que você identificasse um ponto de ligação, né? Já deu para perceber aqui no capítulo 8 que existe essa ligação, porque você tem a arca, você tem as tábuas da lei dentro da arca, e você já viu aqui na fala de Salomão que a cidade de Jerusalém, a cidade santa, né, o Monte Santo do Senhor, aqui foi escolhido para a habitação, para o descanso da arca, para a construção do templo. Então, eu queria que você fizesse esse paralelo aí.
tá bom? Fazer no dever de casa, então, essa pesquisa, esse paralelo. E eu queria só fazer algumas considerações finais para a gente poder aplicar, para a gente poder também já concluir aqui o nosso estudo de hoje, tá? Eu queria que você entendesse que toda a narrativa aqui de 1 Reis, você vai ver que a gente está quase concluindo já o reinado de Salomão. Lá no capítulo 10 já termina, no 10 para o 11, você já tem o fim do reinado de Salomão. Depois vai haver a divisão do reino. Você percebe que a ênfase do reinado de Salomão é o templo. Percebeu? O centro da narrativa acerca do reinado de Salomão é o templo. A gente falou sobre a sabedoria, a gente falou sobre a glória de Salomão, a gente citou isso já, mas o ponto central é o templo. E eu queria que você, fazendo essa pesquisa aí no dever de casa, do tabernáculo de Moisés e do templo de Salomão, percebesse essa ligação entre esses dois modelos, tá bom? E eu queria que você enxergasse um pouco mais além. Tá? E aí, nesse ponto aqui, eu vou fazer uma proposta que vai fazer todo sentido aqui para a gente, né? Aplicando esse conteúdo para a nossa realidade, para a nossa vida. Meus irmãos, se a gente entender, se a gente compreender a razão de ser do templo, esses templos do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo de Salomão, a narrativa bíblica, ela quer apontar para uma realidade de Deus habitando com o seu povo. Essa é a intenção da narrativa bíblica, tá bom? Se você olhar para o Éden, lá no Éden você tem um arquétipo do templo. Já percebeu que no Éden você tem ali um arquétipo, ou seja, uma ideia de um templo, né? Claro, antes de existir um templo físico, mas o Éden já é o lugar de adoração, já é o lugar da presença de Deus, já é um templo. Porque você vai ver, e aí eu queria que você fizesse essa identificação dos elementos da criação, dos elementos que Deus estabelece no Éden, como um lugar de adoração, como um arquétipo do templo, como um arquétipo dos templos que virão aqui no Antigo Testamento, e tudo isso apontando para a consumação dos séculos. Eu queria terminar lendo com você Apocalipse capítulo 21. Abre aí, por favor. Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a 5. Eu queria terminar com essa palavra e deixando o deverzinho de casa aí para você fazer essa pesquisa. Você pode fazer uma pesquisa com imagens, tá? Quem participa do nosso grupo de WhatsApp, né? Nós temos um grupo de WhatsApp que é das segundas da palavra. Tá? Se você não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, você pode mandar aí uma mensagem para o WhatsApp da igreja, tá? Vai aparecer aí para você nos comentários, né? A gente vai aparecer agora aí para você o WhatsApp das Américas. Você manda uma mensagem para o WhatsApp das Américas, primeiro para você se cadastrar na nossa lista de transmissão, que é pelo WhatsApp das Américas, né? E também você vai dizer o seguinte, coloca assim, olha, eu gostaria de fazer parte do grupo de WhatsApp das segundas da palavra, tá bom? E aí, quem faz parte do grupo lá de WhatsApp das segundas da palavra, pode colocar lá a sua pesquisa, pode colocar as imagens que conseguiu. Então, eu queria que a gente pudesse interagir no grupo também de WhatsApp sobre essa nossa pesquisa. Combinado? Tá? Entregue aí o dever de casa. Vamos fazer isso então durante essa semana para o nosso próximo encontro. Mas eu queria que você lesse comigo Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 5. Vamos lá? Vem comigo aqui. Apocalipse 21, versículos 1 a 5. Irmãos, a gente está estudando o templo de Salomão. A questão aqui não é a glória do templo de Salomão, porque esse templo foi destruído com a invasão da Babilônia no ano 586, ali antes de Cristo. Esse templo, ele foi destruído, ele desvaneceu, mas em Apocalipse capítulo 21, o texto diz o seguinte, João diz assim, eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. João está dizendo no finalzinho de Apocalipse que ele viu novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar
já não existe. Versículo 2: vi também a cidade santa. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém. A nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Que visão maravilhosa! A nova Jerusalém, a cidade santa, que descia do céu, da parte de Deus, adornada, ataviada como noiva, adornada para o seu noivo, para o seu esposo. Quem é o esposo? É Jesus. O esposo é Cristo. Diz o versículo 3: então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Versículo 4. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não mais existirá. E não haverá luto, nem pranto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas passaram. E o versículo 5 diz: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Olha, parando aqui nesse texto, eu quero que você entenda que esses templos, o tabernáculo, o templo de Salomão, eles são sombras, eles são apenas assim diria uma metáfora, né, uma apresentação, uma representação, na verdade, do templo verdadeiro, que você vê aqui em Apocalipse capítulo 21, dos versículos 1 a 5. Porque João viu novos céus, nova terra, vi novo céu e nova terra, e ele diz que o que era, né, o antigo já passou, o primeiro céu e a primeira terra passaram. E o versículo 3, a voz que vem do trono diz: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Irmãos, a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus, a habitação de Deus com os homens, novo céu e nova terra, essa é a promessa de Deus para nós. O templo aponta para isso, o templo aponta para essa realidade em que Deus fará tudo novo, em que Deus fará novo céu e nova terra. Eu e você seremos habitantes dessa realidade. Eu e você, pela graça de Deus, habitaremos aqui com o Senhor. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Essa é a promessa de Deus para a nossa vida. Eu queria que você guardasse essa palavra, porque a promessa de Deus é que Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Não haverá morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque essas coisas passaram. E eu queria que você animasse seu coração em Deus. Eu queria que você fortalecesse agora em Deus o seu coração, se animasse do Senhor, porque a sua esperança é viva, porque a gente não está aqui para apenas descrever um templo, mas porque a gente está aqui para entender que esse templo aponta para a glória permanente. Aquele templo foi destruído, mas o templo, a cidade santa que desce do céu, é a presença de Deus, é a habitação eterna de Deus, e nós habitaremos com Deus nesse tabernáculo, nesse templo. E aí eu queria que você guardasse isso com muito carinho no seu coração e que você tivesse um despertamento de um amor maior por Deus, um desejo maior por Deus. Sabe por quê? Porque é isso que está reservado para você. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é isso que Deus tem guardado para nós. Fique firme, permaneça, né? Ame a Deus, sirva a Deus, adore ao Senhor, porque
É isso que nós vamos fazer por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Eu vou terminar aqui, nosso tempo já está terminado, mas na semana que vem a gente continua conversando sobre 1 Reis. Mas que Deus abençoe a sua vida, sua casa, que Deus dê para a gente uma semana abençoada e que a gente possa refletir nisso, pensar nessas verdades e aplicar para a nossa vida essas verdades, tá bom? Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro da escola, das Segundas da Palavra, que não é escola, que é Segundas da Palavra da Igreja Presbiteriana das Américas. Tchau, tchau.